Policial branca acusa um homem negro de roubar o carro que ele estava dirigindo, mas o que ela não sabia é que o homem era um juiz renomado. Inscreva-se no nosso canal para ver mais histórias incríveis como esta, e não esqueça de deixar um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O sol começava a se pôr sobre a Baía de Guanabara quando Helena Santos ajustou o cinto de seu uniforme da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Aos 28 anos, era uma das mais jovens investigadoras da 14ª DP, em Leblon, e seu comprometimento com os procedimentos e protocolos policiais era conhecido por todos os colegas. Formada com honras pela Academia de Polícia, Helena cultivava o sonho de transformar a segurança pública através de um trabalho exemplar. Naquela tarde de sexta-feira, o calor típico do Rio de Janeiro fazia o asfalto parecer ainda mais escorregadio sob as rodas da viatura. Helena estava em patrulhamento de rotina pela Avenida Vieira Souto quando recebeu pelo rádio uma notificação sobre um veículo BMW X6 preto com suspeita de clonagem. Seus olhos atentos vasculhavam cada carro que passava, seguindo à risca o procedimento operacional padrão. Foi então que avistou um veículo com as mesmas características. Sem hesitar, acionou as sirenes e realizou a abordagem seguindo todos os protocolos que conhecia tão bem. O motorista, um homem negro bem vestido, parou o carro de forma cooperativa, mas Helena notou imediatamente em seu rosto uma expressão que mesclava indignação e cansaço. "Boa tarde, senhor. Documentos do veículo e sua identificação, por favor", solicitou Helena, mantendo o tom profissional que sempre utilizava. O homem, com movimentos calmos e deliberados, alcançou sua carteira no porta-luvas. "Aqui está a investigadora. Sou o desembargador Paulo Oliveira, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça." Apresentou-se ele, estendendo seus documentos com uma dignidade que fez Helena sentir um primeiro tremor de incerteza. O sangue gelou em suas veias quando conferiu os documentos. Não apenas estava diante de um dos mais respeitados magistrados do Rio de Janeiro, conhecido por seu trabalho em causas de direitos humanos, como também todos os documentos do veículo estavam impecavelmente em ordem. A placa que havia sido reportada como clonada pertencia a outro veículo, com números similares, mas não idênticos. O equívoco foi ainda mais amplificado quando Helena percebeu que várias pessoas na calçada do Leblon começaram a filmar a cena com seus celulares. O desembargador Paulo Oliveira era uma figura conhecida na cidade, frequentemente aparecendo na mídia por seu trabalho em casos de grande repercussão e por suas palestras sobre justiça social. "Investigadora, imagino que a senhora esteja apenas fazendo seu trabalho", começou o desembargador, com uma calma que só aumentava o desconforto de Helena. "Mas gostaria que refletisse sobre o que motivou essa abordagem. Quantos outros carros de luxo passaram por aqui hoje sem serem parados?" As palavras do desembargador atingiram Helena como um soco no estômago. Em seus 5 anos de carreira, sempre se orgulhou de seguir os procedimentos à risca, de ser uma policial exemplar. Mas agora, sob o olhar sereno e ao mesmo tempo penetrante do magistrado, começava a questionar se seus procedimentos padrão não carregavam preconceitos que ela mesma se recusava a enxergar. A situação rapidamente se espalhou pela delegacia. Ainda naquela noite, as redes sociais já fervilhavam com vídeos da abordagem e as manchetes começavam a aparecer nos portais de notícias. "Desembargador Paulo Oliveira é alvo de abordagem policial controversa no Leblon." De volta à delegacia, Helena encontrou os olhares divididos de seus colegas. Alguns demonstravam apoio velado, outros mal conseguiam esconder o desconforto com a situação. O delegado titular, Dr. Ricardo Mendes, a chamou em sua sala com uma expressão grave que ela nunca havia visto antes. "Santos, você tem noção da proporção que isso pode tomar?" perguntou ele, passando a mão pelos cabelos grisalhos com preocupação. "O desembargador Oliveira não é qualquer um. Ele tem uma história de luta contra o racismo institucional. É respeitado em todo o estado." Helena sentiu o peso de cada palavra. Sua carreira, construída com tanto zelo e dedicação, parecia agora estar por um fio. Mas, mais do que isso, algo dentro dela começava a se quebrar. A certeza absoluta de que sempre agira da maneira correta.
de que seus procedimentos eram infalíveis. Ao chegar em seu pequeno apartamento em Botafogo naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou horas olhando pela janela, observando as luzes da cidade que nunca dormia, questionando cada abordagem que já havia feito, cada decisão que tomara baseada em suspeita fundamentada. O Rio de Janeiro, com toda sua complexidade social, parecia agora apresentar-se sob uma nova perspectiva. Seu celular não parava de vibrar com notificações. Nas redes sociais, o vídeo da abordagem já viralizava, acompanhado de comentários que variavam do apoio incondicional à polícia até acusações severas de racismo institucional. Helena sentia-se no olho de um furacão que ela mesma, sem perceber, havia ajudado a criar. Na manhã seguinte, Helena acordou com uma ligação inesperada. Era sua antiga professora da Academia de Polícia, doutora Márcia Almeida, uma das poucas pessoas que sempre a apoiaram em sua carreira. Helena, já viu o que aconteceu? Como você está? A voz familiar trouxe um pouco de conforto em meio ao caos. Sinceramente, doutora Márcia, pela primeira vez na vida não sei se estou fazendo a coisa certa, confessou Helena, sentando-se na beira da cama e observando o nascer do sol sobre o pão de açúcar através de sua janela. Às vezes, Helena, nossos maiores erros podem se transformar em oportunidades de crescimento, respondeu Márcia, com a sabedoria de quem já havia visto muitas situações similares ao longo de sua carreira. Mal sabia Helena que naquele mesmo momento o desembargador Paulo Oliveira estava em seu gabinete no Tribunal de Justiça, na rua Dom Manuel, centro do Rio, refletindo sobre o incidente do dia anterior. Em vez de alimentar a polêmica que se formava, ele via ali uma oportunidade única de promover uma mudança real no sistema. Ao chegar à delegacia naquela manhã, Helena encontrou um ambiente ainda mais tenso que o habitual. Os corredores pareciam mais longos, os olhares mais pesados. Foi quando o delegado Mendes a chamou novamente em sua sala, mas desta vez sua expressão era diferente. "Santos, você tem uma visita", disse ele, abrindo a porta para revelar o desembargador Paulo Oliveira em pessoa, sentado calmamente em uma das cadeiras. O coração de Helena disparou. Vestindo um terno impecável e com uma pasta de couro sobre o colo, o desembargador emanava uma autoridade serena que contrastava com o nervosismo que ela sentia. "Bom dia, investigadora Santos", cumprimentou ele, levantando-se para apertar sua mão. "Gostaria de conversar sobre ontem, mas não da forma que você imagina." Para a surpresa de Helena, o desembargador não estava ali para apresentar uma queixa formal ou exigir punições. Em vez disso, ele tinha uma proposta que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. "Investigadora, após refletir muito sobre o ocorrido, percebi que temos em mãos uma oportunidade única", começou ele. "Gostaria de convidá-la para desenvolver junto comigo e uma equipe multidisciplinar um programa de treinamento focado em combater vieses inconscientes nas abordagens policiais." Helena piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. De todas as possibilidades que havia imaginado para aquela reunião, aquela certamente não era uma delas. "Mas por que eu, Excelência? Depois do que aconteceu?" ela começou, mas foi interrompida pelo desembargador. "Precisamente por causa do que aconteceu", respondeu ele com um leve sorriso. "Você é conhecida por seu comprometimento com os procedimentos, por sua dedicação ao trabalho. Se alguém como você pode reconhecer e trabalhar para superar seus próprios preconceitos inconscientes, isso pode inspirar outros a fazerem o mesmo." O delegado Mendes, que observava a cena com atenção, também parecia surpreso com o rumo dos acontecimentos. "É uma oportunidade única, Santos", comentou ele, demonstrando apoio à ideia. Enquanto o desembargador explicava os detalhes do programa proposto, Helena sentia uma mistura de emoções. O medo inicial de perder tudo o que havia conquistado começava a dar lugar a uma sensação diferente. A possibilidade de transformar um erro em algo positivo, de criar uma mudança real no sistema que tanto amava. O programa seria desenvolvido em parceria com a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, o CEPERJO, e especialistas em direitos humanos, continuou o desembargador. "Queremos criar algo que vá além das tradicionais palestras de conscientização.
algo que realmente toque o cerne da questão e promova mudanças práticas na forma como a polícia interage com a sociedade. À medida que a reunião se desenvolvia, Helena começou a vislumbrar as possibilidades. Sua experiência pessoal, por mais dolorosa que tivesse sido, poderia servir como um poderoso exemplo de como reconhecer e superar preconceitos enraizados. Excelência, disse ela finalmente. Agradeço a oportunidade, mas confesso que não sei se estou preparada para essa responsabilidade. Ninguém está totalmente preparado para promover mudanças significativas, investigadora Santos, respondeu o desembargador. O importante é estar disposto a aprender e evoluir. E você já demonstrou essa disposição ao reconhecer que algo precisava mudar em sua própria atuação. O calor intenso do Rio de Janeiro parecia ainda mais sufocante no auditório lotado da Escola da Magistratura, na rua Dom Manuel. Helena ajustava nervosamente o colarinho de sua camisa social, enquanto observava a sala repleta de policiais, juízes e especialistas em direitos humanos. Era a primeira reunião oficial do programa de treinamento, 3 semanas após o incidente com o desembargador Paulo Oliveira. Não esperava ver tanta gente, sussurrou ela para a doutora Márcia Almeida, que estava ao seu lado como parte da equipe coordenadora do projeto. O burburinho na sala era intenso, misturando vozes animadas e algumas claramente céticas. Entre os presentes, Helena reconheceu vários rostos familiares da Polícia Civil, incluindo alguns que haviam se afastado dela após o incidente no Leblon. Também estavam presentes representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, professores universitários e lideranças de movimentos sociais das comunidades cariocas. O desembargador Paulo Oliveira abriu a sessão com um discurso que imediatamente capturou a atenção de todos. O Rio de Janeiro é uma cidade de contrastes. Da janela do meu gabinete, posso ver tanto o luxo da Zona Sul quanto a realidade das comunidades. Nossa missão é construir pontes onde existem muros. Quando chegou a vez de Helena falar, suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o microfone. Respirou fundo e começou. Há um mês eu acreditava que ser uma boa policial significava seguir rigorosamente os procedimentos. Hoje entendo que precisamos questionar não apenas os procedimentos, mas também os preconceitos que nos levam a aplicá-los de forma seletiva. O silêncio na sala era palpável. Helena continuou compartilhando sua experiência com uma honestidade que surpreendeu até a si mesma. Quantas vezes ignoramos um carro de luxo com ocupantes brancos para parar um veículo similar com pessoas negras? Quantas vezes justificamos essas escolhas com intuição policial, quando, na verdade, estamos reproduzindo preconceitos? A reação da plateia foi imediata e diversa. Alguns policiais se remexeram desconfortavelmente em suas cadeiras, outros concordaram com acenos de cabeça. Um policial mais antigo, o inspetor Márcio Ribeiro, levantou a mão e questionou. Com todo respeito, mas você está sugerindo que ignoremos nossa experiência de rua? Não, inspetor, respondeu Helena, sentindo-se mais confiante. Estou sugerindo que aprendamos a diferenciar experiência real de preconceito internalizado. E para isso, precisamos da ajuda de todos neste auditório. A professora Luísa Carvalho, especialista em relações raciais da UERJ, complementou a fala de Helena. O que a investigadora Santos está propondo é revolucionário dentro da estrutura policial. Não se trata apenas de um treinamento, mas de uma mudança de paradigma. Ao longo da reunião, foram apresentadas estatísticas alarmantes sobre o perfil das abordagens policiais no Rio de Janeiro. Os números não mentiam. Havia um padrão claro de seletividade racial e social nas ações policiais, mesmo quando controlados outros fatores. O programa começou a tomar forma através de discussões acaloradas e contribuições diversas. Seria estruturado em módulos práticos, incluindo simulações de abordagens, análise de casos reais e, principalmente, diálogo direto com as comunidades afetadas. Uma das propostas mais interessantes veio de Dona Zuleide, líder comunitária do Complexo do Alemão. Precisamos trazer os policiais para conhecer nossa realidade, não como agentes da lei, mas como pessoas dispostas a ouvir e aprender. O desembargador Oliveira observava tudo com aprovação,
ocasionalmente fazendo anotações em seu caderno. Ao final da reunião, ele chamou Helena em um canto do auditório. "Você se saiu muito bem hoje", disse ele. "Mas isso é apenas o começo. Haverá muita resistência pela frente." Helena assentiu, consciente dos olhares mistos que recebia dos colegas que deixavam o auditório. "Sei que não será fácil, Excelência, mas depois de hoje, tenho certeza de que é necessário." Enquanto arrumava seus materiais para ir embora, Helena foi abordada por um grupo de jovens policiais recém-formados da academia. "Investigadora Santos", disse uma delas. "Sua fala hoje nos fez pensar muito. Gostaríamos de participar mais ativamente do programa." Aquele pequeno gesto de apoio significava muito. Saindo do prédio da Escola da Magistratura, Helena observou o pôr do sol pintando o céu do centro do rio em tons de laranja e rosa. As palavras do desembargador ecoavam em sua mente. Era apenas o começo. O primeiro módulo prático do programa aconteceu em uma manhã de sábado, no Centro Cultural Justiça Federal, um palacete histórico na Cinelândia. O local, escolhido propositalmente por sua carga simbólica, reunia 20 policiais voluntários para uma série de exercícios de conscientização. Helena havia passado a semana anterior preparando o material com a ajuda da professora Luísa e de psicólogos especializados em dinâmicas de grupo. A tensão era visível no rosto dos participantes, principalmente quando foram apresentados ao primeiro exercício, uma simulação de abordagem onde os papéis seriam invertidos. "Vocês receberão perfis aleatórios", explicou Helena, distribuindo envelopes fechados. "Alguns serão cidadãos comuns, outros serão policiais. A diferença é que invertemos as características sociais e raciais típicas das nossas abordagens cotidianas." O inspetor Márcio Ribeiro, que inicialmente havia se mostrado cético no primeiro encontro, pegou seu envelope com visível desconforto. Ao abrir, descobriu que interpretaria um jovem negro de classe média sendo abordado por policiais brancos de origem humilde. "O objetivo não é nos fazer sentir culpados", explicou a professora Luísa, observando as expressões tensas. "É desenvolver empatia através da experiência direta." As simulações começaram e o impacto foi imediato. Policiais experientes, acostumados a realizar abordagens, se viram do outro lado da situação, experimentando o nervosismo e a impotência que muitos cidadãos sentem durante uma abordagem policial. Durante uma das simulações, uma cena particularmente intensa se desenrolou. Amanda Ferreira, uma policial veterana conhecida por sua rigidez, interpretava uma executiva sendo abordada de forma agressiva. Suas mãos tremiam enquanto tentava explicar que o carro que dirigia era realmente seu. "É interessante como nos sentimos quando os papéis são invertidos, não é?", comentou Helena após a simulação. "Quantos de nós já fizemos exatamente isso que acabamos de vivenciar do outro lado?" O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Amanda, ainda visivelmente afetada, levantou a mão. "Nunca imaginei que fosse assim. A sensação de impotência, mesmo sabendo que não fiz nada errado." O desembargador Paulo Oliveira, que observava discretamente do fundo da sala, fez uma anotação em seu caderno. Seu plano estava funcionando. A experiência prática estava conseguindo tocar em pontos que nenhuma palestra teórica conseguiria. Durante o intervalo, os grupos se formaram naturalmente no pátio interno do palacete. As conversas, antes tensas e defensivas, agora fluíam com mais abertura. Helena observava tudo com uma mistura de esperança e apreensão. "Sabe o que mais me impressionou?", comentou o inspetor Márcio, aproximando-se de Helena com um copo de café. "Como mudamos nosso tom de voz, nossa postura corporal, dependendo de quem estamos abordando. Nunca tinha percebido isso antes." A segunda parte do treinamento trouxe outro elemento surpresa. Moradores de diferentes comunidades do Rio foram convidados para compartilhar suas experiências com abordagens policiais. Entre eles estava Jorge, um jovem professor de educação física da Rocinha, que relatou situações de constrangimento que viveu mesmo estando sempre com seu uniforme de academia. "O uniforme da academia não me protege", explicou Jorge. "Assim como o terno não protegeu o desembargador Oliveira. Existe algo mais profundo que precisamos enfrentar." À medida que a tarde avançava,
Helena percebia uma mudança sutil, mas significativa no ambiente. As defesas começavam a baixar, e um diálogo mais honesto emergia. Mesmo os policiais mais resistentes não podiam negar o impacto das experiências compartilhadas. Ao final do dia, o desembargador Oliveira reuniu todos para um fechamento. O que vivenciamos hoje é apenas um primeiro passo, disse ele. A verdadeira mudança acontece quando levamos essas reflexões para a nossa prática diária. No caminho para casa, dirigindo pela Avenida Rio Branco, Helena refletia sobre o dia. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Amanda Ferreira. Hoje mudou algo em mim. Obrigada por nos fazer ver o outro lado. Aquela mensagem, mais do que qualquer relatório oficial, mostrava que estavam no caminho certo. A mudança era possível, mesmo que fosse um processo lento e gradual. O Rio de Janeiro, com toda sua complexidade e seus contrastes, merecia esse esforço. As primeiras semanas após o início do programa trouxeram mudanças sutis, mas significativas, à rotina da 14ª DP. Helena notava pequenas transformações no comportamento de seus colegas durante as abordagens, especialmente entre aqueles que participaram do treinamento inicial. Numa tarde particularmente movimentada, o rádio da delegacia transmitiu uma ocorrência que chamou a atenção de todos. Uma denúncia de um veículo supostamente irregular circulando próximo ao Shopping Leblon. O diferencial era que, desta vez, o denunciante havia especificado que o motorista não parecia combinar com o carro. Amanda Ferreira, que estava de plantão com Helena naquele dia, trocou um olhar significativo com a colega. Essa história me parece familiar, comentou, lembrando das simulações do treinamento. Ao chegarem ao local, encontraram um Audi RS6 preto parado no estacionamento do shopping. Ao volante, um jovem empresário negro vestindo roupas esportivas conversava ao telefone. A cena era estranhamente similar à que havia mudado a vida de Helena semanas antes. "Deixa essa comigo", disse Amanda, surpreendendo Helena com sua iniciativa. A veterana aproximou-se do veículo com uma postura notavelmente diferente da que costumava adotar. Sua abordagem foi profissional, mas respeitosa, explicando o motivo da verificação e se desculpando pelo inconveniente. O motorista, que se apresentou como Rafael Carvalho, era dono de uma startup de tecnologia em expansão no Porto Maravilha. Todos os documentos estavam em ordem, como Helena já suspeitava. O que poderia ter sido mais um incidente constrangedor transformou-se em uma oportunidade de demonstrar mudança. "Agradeço a forma como conduziram a verificação", disse Rafael após tudo esclarecido. "Nem sempre foi assim. Na verdade, raramente é assim." De volta à viatura, Amanda estava pensativa. "Sabe, Helena, aquele dia no treinamento, quando eu tive que interpretar alguém sendo abordada, mudou algo em mim. Hoje eu entendi na prática o que aquilo significava." A notícia da abordagem exemplar se espalhou rapidamente pela delegacia. O delegado Mendes chamou as duas à sua sala no dia seguinte, mas desta vez com um sorriso no rosto. "O Sr. Carvalho fez questão de registrar um elogio formal à conduta de vocês. Disse que foi a primeira vez que se sentiu tratado com dignidade numa abordagem policial." Enquanto isso, o programa continuava evoluindo. Na Escola da Magistratura, Helena e a equipe desenvolviam novos módulos de treinamento, agora incorporando as experiências práticas que começavam a surgir do campo. Uma tarde, durante uma das sessões de planejamento, o desembargador Oliveira compartilhou uma notícia animadora. Delegacias de outras regiões do Rio começavam a demonstrar interesse no programa. A experiência da 14ª DP estava se tornando um modelo a ser seguido. "Precisamos expandir, mas sem perder a essência do que construímos", ponderou Helena, analisando os relatórios de progresso espalhados sobre a mesa de reuniões. Cada região tem suas particularidades, seus desafios específicos. A professora Luísa, que se tornara uma grande aliada no projeto, sugeriu incorporar lideranças comunitárias de diferentes regiões do Rio no processo de expansão. O Morro do Vidigal é diferente da Rocinha, que é diferente do Complexo do Alemão. Precisamos entender essas nuances. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de criar um conselho consultivo,
reunindo representantes de diferentes áreas da cidade. Dona Zuleide, do Complexo do Alemão, foi uma das primeiras a aceitar o convite. A polícia sempre foi vista como inimiga na comunidade, explicou ela durante uma das reuniões. Mas pela primeira vez, estamos vendo uma chance real de diálogo. O impacto do programa começava a se refletir nas estatísticas. Nos 3 meses desde seu início, as reclamações sobre abordagens truculentas na área da 14ª DP haviam caído significativamente. Mais importante, o número de prisões bem-sucedidas havia se mantido estável, provando que era possível ser eficiente sem ser agressivo. No entanto, nem tudo eram flores. Alguns policiais mais resistentes à mudança começaram a circular um abaixo-assinado contra o programa, alegando que ele amolecia a polícia. Helena sabia que enfrentaria resistência, mas a realidade da oposição ainda era dolorosa. Uma noite, após um longo dia de trabalho, Helena encontrou um bilhete anônimo em sua mesa. Defensora de bandido não merece farda. O papel tremeu em suas mãos, não de medo, mas de determinação renovada. Cada resistência apenas confirmava a necessidade de mudança. O cenário era o auditório da OAB-RJ, na Avenida Marechal Câmara, completamente lotado para o primeiro seminário estadual sobre abordagem policial e direitos humanos. 6 meses haviam se passado desde o incidente que mudou a vida de Helena, e agora ela se preparava para apresentar os resultados preliminares do programa. Entre os presentes estavam representantes de delegacias de todo o estado, membros do Ministério Público, defensores públicos e, principalmente, moradores de diversas comunidades do Rio. O contraste entre uniformes policiais e roupas civis criava um mosaico único no auditório. Helena ajustou o microfone, consciente do peso do momento. Ao seu lado, o desembargador Paulo Oliveira e a professora Luísa ofereciam apoio silencioso. Na primeira fila, Amanda Ferreira sorria encorajadoramente. Quando comecei na polícia, iniciou Helena, acreditava que meu trabalho era simplesmente aplicar a lei. Hoje entendo que nossa missão é muito mais complexa. É construir pontes onde existem muros de desconfiança. Os números apresentados eram impressionantes. Redução de 60% nas reclamações sobre abordagens truculentas, aumento de 40% nos índices de colaboração da comunidade com investigações e manutenção das taxas de eficiência operacional. Durante a apresentação, Helena destacou casos específicos que ilustravam a mudança. Compartilhou a história de Rafael Carvalho, o empresário do Audi, e como aquela abordagem havia se tornado um exemplo de boas práticas. No entanto, o momento mais impactante veio quando Jorge, o professor de educação física da Rocinha, que participara do primeiro treinamento, subiu ao palco para compartilhar sua experiência. Pela primeira vez em muito tempo, disse ele, sinto que posso andar na rua sem medo de ser humilhado por usar uniforme de academia. A plateia reagia com atenção e emoção às diferentes histórias apresentadas. Mesmo os mais céticos não podiam ignorar os resultados concretos do programa. Foi então que algo inesperado aconteceu. Durante a sessão de perguntas, um policial veterano de São Gonçalo levantou-se. Investigadora Santos, há 3 meses eu era um dos que assinaram contra seu programa. Hoje vim pedir desculpas publicamente e solicitar que levem esse treinamento para nossa delegacia. O momento foi interrompido por aplausos espontâneos. Helena sentiu seus olhos marejarem, mas manteve a compostura profissional que a caracterizava. Após o seminário, durante a confraternização no foyer da OAB, diferentes grupos se misturavam em conversas animadas. Policiais trocavam contatos com lideranças comunitárias, juízes conversavam informalmente com moradores de favelas. Viu só? Comentou o desembargador Oliveira, aproximando-se de Helena com 2 cafezinhos. Às vezes é preciso coragem para dar o primeiro passo, mesmo que pareça um erro no momento. Helena observava a interação entre Amanda e Dona Zuleide, que discutiam animadamente planos para expandir o programa para outras comunidades. A veterana policial, antes conhecida por sua rigidez, agora era uma das principais entusiastas da mudança. No final do evento, enquanto organizava seus materiais,
Helena encontrou outro bilhete em sua pasta. Diferente daquele primeiro anônimo e ameaçador, este era assinado por diversos policiais. Obrigado por nos ajudar a ser melhores profissionais. O sol se punha sobre a Baía de Guanabara quando Helena deixou o prédio da OAB. Parou um momento para admirar o céu alaranjado refletido nas águas. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem do delegado Mendes informando que mais 3 delegacias haviam solicitado oficialmente a implementação do programa. O caminho ainda era longo, ela sabia, mas agora tinha certeza. A mudança não era apenas possível, era inevitável. O Rio de Janeiro, com toda a sua complexidade, merecia uma polícia que protegesse a todos com igual dignidade. A sala de situação da Secretaria de Segurança Pública, no centro do Rio, estava empolvorosa naquela manhã de quinta-feira. Uma reunião de emergência havia sido convocada após um vídeo viralizar nas redes sociais. Mostrava uma abordagem policial tensa em frente ao Shopping Rio Sul, em Botafogo. Helena assistia à gravação pela 3ª vez, sentindo o estômago apertar. No vídeo, um policial que não havia participado do programa de treinamento realizava uma abordagem truculenta a um jovem negro que dirigia um carro importado. O detalhe que tornava tudo ainda mais delicado. O rapaz era filho de um importante empresário carioca. Isso pode comprometer todo o nosso trabalho dos últimos meses, comentou o delegado Mendes, passando a mão pelo rosto cansado. A mídia já está comparando com o seu caso, Santos. O desembargador Paulo Oliveira, que participava da reunião por videoconferência, mantinha sua habitual calma. Talvez seja exatamente a oportunidade que precisávamos para demonstrar a diferença que o programa faz. Foi então que Amanda Ferreira, agora coordenadora adjunta do programa, teve uma ideia. E se transformássemos isso em um caso de estudo? Convidar o policial envolvido e o jovem abordado para participar de uma sessão especial do treinamento? A sugestão gerou um silêncio reflexivo na sala. Era arriscado, mas poderia ser transformador. Helena lembrou-se de sua própria experiência. Como um erro havia se transformado em oportunidade de mudança. Vou conversar pessoalmente com os envolvidos, ofereceu-se Helena. Mas precisaremos de apoio institucional total. Nas semanas seguintes, Helena mergulhou em um intenso trabalho de articulação. O jovem abordado, Lucas Vasconcelos, inicialmente resistente, aceitou participar, após conhecer a história pessoal de Helena. O policial sargento Roberto Almeida também concordou, embora visivelmente desconfortável com a situação. O encontro foi marcado para o auditório da Fundação Getúlio Vargas, na praia de Botafogo. O local neutro foi escolhido propositalmente para criar um ambiente de diálogo. Não estamos aqui para julgar, começou Helena, diante de uma sala lotada. Estamos aqui para aprender e evoluir. Lucas compartilhou sua experiência primeiro. O medo, a humilhação, a raiva. O sargento Almeida, inicialmente defensivo, começou a se abrir ao ouvir o impacto de suas ações. Eu sempre achei que estava fazendo meu trabalho, admitiu ele, sua voz embargada. Mas ouvindo o Lucas, percebo que talvez tenha me perdido no caminho. A professora Luísa conduziu um exercício de inversão de papéis, similar ao que havia funcionado tão bem nos primeiros treinamentos. Desta vez, porém, tinha um peso diferente. Eram pessoas reais, com uma história real e recente. Durante o exercício, algo inesperado aconteceu. O sargento Almeida, interpretando o papel de Lucas, começou a chorar. Meu filho tem a mesma idade que você, disse ele voltando-se para Lucas. Nunca tinha pensado que poderia ser ele no seu lugar. O momento de vulnerabilidade transformou completamente o ambiente. Outros policiais presentes começaram a compartilhar suas próprias histórias, seus medos, seus preconceitos internalizados. Dona Zuleide, que observava tudo da primeira fila, levantou-se para falar. É isso que precisamos. Humanidade. De ambos os lados. Ao final do dia, Lucas e o sargento Almeida apertaram as mãos. Não era um final hollywoodiano de amizade instantânea, mas um começo de compreensão mútua. A mídia, que inicialmente havia atacado a polícia pelo incidente, agora destacava a abordagem inovadora do programa para lidar com o erro. Do conflito à conexão, como um incidente policial se transformou em lição de humanidade,
dizia a manchete do jornal O Globo. Helena, observando tudo da lateral do auditório, sentiu uma onda de esperança. O programa não estava apenas mudando procedimentos, estava mudando corações. O sol ainda não havia nascido quando Helena chegou ao aterro do Flamengo para sua corrida matinal. Era seu momento de reflexão, onde organizava os pensamentos antes de mais um dia intenso de trabalho. O caso do Shopping Rio Sul havia se transformado em um divisor de águas para o programa. Enquanto corria, seu telefone vibrou com uma notificação. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro havia aprovado uma lei tornando obrigatório o treinamento de conscientização para todas as forças policiais do Estado. O programa, que começara como resposta a um erro individual, agora se transformava em política pública. De volta à delegacia, Helena encontrou sua mesa coberta de solicitações de outras cidades brasileiras interessadas em conhecer o programa. São Paulo, Belo Horizonte, Salvador. O interesse vinha de todo o país. Precisamos pensar em como expandir sem perder a essência, comentou Amanda, analisando os pedidos. Não pode virar apenas mais um treinamento burocrático. O desembargador Oliveira reuniu a equipe para uma sessão de planejamento estratégico no Tribunal de Justiça. A sala de reuniões, com vista para a Baía de Guanabara, estava repleta de flipcharts e post-its coloridos. Cada cidade tem sua própria dinâmica, explicou a professora Luísa, apontando para um mapa do Brasil. Precisamos criar um modelo flexível que respeite as particularidades locais. Foi nesse momento que Jorge, o professor da Rocinha, que se tornara consultor do programa, teve uma ideia brilhante. E se criássemos uma rede de multiplicadores? Pessoas que viveram transformações reais através do programa e podem compartilhar suas experiências. A sugestão ganhou força rapidamente. O sargento Almeida, após sua experiência transformadora, foi um dos primeiros a se voluntariar como multiplicador. Lucas Vasconcelos também se ofereceu para compartilhar sua perspectiva em treinamentos futuros. Helena observava as discussões com um misto de orgulho e responsabilidade. O programa havia crescido muito além de suas expectativas iniciais, mas cada novo passo trazia novos desafios. "Sabe o que mais me impressiona?", comentou o delegado Mendes durante um café. "É como as pequenas mudanças diárias vão se somando. Outro dia vi um policial novato corrigindo um veterano sobre uma abordagem inadequada. Isso seria impensável há um ano. As estatísticas continuavam melhorando. Não apenas as reclamações sobre abordagens haviam diminuído, mas a colaboração entre polícia e comunidade aumentava consistentemente. Casos eram resolvidos mais rapidamente graças à confiança estabelecida." Uma tarde, enquanto organizava materiais para um novo ciclo de treinamentos, Helena encontrou seu antigo bloco de anotações. Nele, havia registrado seus pensamentos logo após o incidente com o desembargador Oliveira. As palavras escritas com raiva e medo agora pareciam distantes. "Às vezes precisamos nos perder para encontrar o caminho certo", disse ela para Amanda, mostrando as anotações antigas. O programa agora se preparava para sua maior expansão até então. A equipe havia crescido, incorporando psicólogos, educadores, especialistas em direitos humanos e, principalmente, representantes das comunidades. "O verdadeiro teste será manter a chama acesa", comentou o desembargador Oliveira durante uma reunião de avaliação. "Não podemos deixar isso virar apenas mais um procedimento burocrático." Helena sabia que ele estava certo. O sucesso do programa não estava apenas nos números ou nas políticas implementadas, mas nas pequenas transformações diárias, nos olhares que mudavam, nas mãos que se estendiam no lugar de punhos que se fechavam. Naquela noite, voltando para casa pela orla de Copacabana, Helena parou para observar o mar. As ondas quebravam na praia num ritmo constante, lembrando-a que toda mudança, por maior que seja, começa com pequenos movimentos repetidos com persistência. Era uma manhã agitada na sede da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Helena ajustava sua apresentação para o que seria a maior prova do programa até então. Uma comitiva internacional de especialistas em segurança pública havia chegado ao Rio para conhecer a iniciativa que estava transformando a relação entre polícia e sociedade.
Nervosa? Perguntou Amanda, entregando um café para Helena. Um pouco, admitiu ela, mas é um nervosismo diferente. Há um ano, eu tremia de medo de perder meu emprego. Hoje tremo de ansiedade para compartilhar o que conquistamos. O auditório estava repleto de representantes de diversos países, jornalistas e autoridades. O desembargador Paulo Oliveira abriu a sessão com um breve histórico do programa, mas o momento mais aguardado era o painel de casos práticos. Foi quando o telefone de Helena vibrou com uma mensagem urgente. Uma situação delicada estava se desenvolvendo em frente ao Fashion Mall na São Conrado. Um empresário influente estava discutindo acaloradamente com policiais durante uma abordagem de trânsito. Vá, sussurrou o desembargador. Não existe demonstração melhor do que a prática. Helena e Amanda chegaram ao local em 15 minutos. A cena era tensa. Carlos Eduardo Monteiro, dono de uma rede de hotéis, gesticulava irritado enquanto dois policiais, um veterano do programa e outro recém-chegado à corporação, tentavam manter a calma. Com licença, aproximou-se Helena, identificando-se. Posso ajudar a resolver essa situação? O policial veterano, Tenente Silva, explicou que o empresário havia sido parado por estar em alta velocidade, mas se recusava a apresentar documentos, alegando perseguição por ser um empresário bem-sucedido. Senhor Monteiro, começou Helena usando o tom calmo que havia aperfeiçoado nos últimos meses. Entendo sua frustração, mas gostaria de compartilhar algo com o senhor. Ela então narrou sua própria história. O incidente com o desembargador, a transformação que se seguiu, as lições aprendidas. À medida que falava, percebia a postura do empresário mudando sutilmente. O que estamos tentando construir aqui é uma relação de respeito mútuo, continuou ela. Tanto o senhor quanto os policiais merecem ser tratados com dignidade. O tenente Silva, demonstrando o aprendizado do programa, complementou. Nossa função é garantir a segurança de todos. Não importa quem está ao volante. As regras existem para proteger vidas. Gradualmente a tensão foi se dissipando. O empresário, ainda visivelmente contrariado, mas mais calmo, apresentou seus documentos. Os policiais, por sua vez, mantiveram a postura profissional e respeitosa ao aplicar a multa. Sabe, disse o Sr. Monteiro antes de partir, nunca imaginei que uma abordagem policial poderia ser assim, civilizada. De volta à Secretaria de Segurança, Helena encontrou o auditório ainda lotado. O desembargador havia estendido a sessão, compartilhando outros casos de sucesso do programa. E aqui está nossa protagonista, anunciou ele quando Helena entrou. Acaba de demonstrar na prática como o programa funciona. A situação do Fashion Mall, registrada por câmeras de segurança e celulares de transeuntes, transformou-se instantaneamente em mais um caso de estudo. Mas para Helena, representava algo maior, a prova de que a mudança era real e sustentável. Naquela noite, durante a recepção para a comitiva internacional no Palácio da Cidade em Botafogo, diversos especialistas se aproximaram de Helena para entender mais sobre o programa. O mais impressionante, comentou uma especialista sueca, é como vocês conseguiram transformar teoria em prática efetiva. Amanda, que não desgrudava do celular, mostrou a Helena as redes sociais. O vídeo da abordagem no Fashion Mall viralizava, mas desta vez como exemplo positivo. De vilã a heroína, se brincou ela, referindo-se à mudança na imagem de Helena desde o incidente original. O sol se punha sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas, pintando o céu em tons de rosa e laranja, enquanto Helena caminhava pensativa pela ciclovia. Um ano havia se passado desde o incidente que mudara sua vida, e agora ela se preparava para um momento significativo, o primeiro aniversário oficial do programa. O evento seria realizado no Teatro Municipal, um local escolhido propositalmente para simbolizar a união entre diferentes setores da sociedade carioca. A programação incluía apresentações culturais de grupos das comunidades, palestras de especialistas e, principalmente, depoimentos de pessoas impactadas pelo programa. Ainda me pergunto como chegamos tão longe, comentou Amanda, que caminhava ao lado de Helena. As duas haviam desenvolvido uma amizade próxima ao longo do último ano. Um passo de cada vez,
respondeu Helena, observando os praticantes de stand-up paddle na lagoa. Como aqueles remadores ali, é preciso manter o equilíbrio e seguir em frente. Na manhã do evento, o Teatro Municipal estava especialmente bonito, decorado com faixas e painéis que contavam a história do programa através de fotografias. Uma, em especial, chamava a atenção. A foto do momento em que Helena abordara o desembargador Oliveira, colocada ao lado de uma foto recente dos dois trabalhando juntos. O auditório lotou rapidamente. Nas primeiras fileiras, sentavam-se lado a lado policiais, lideranças comunitárias, autoridades e moradores das diferentes regiões do Rio. Dona Zuleide, do Complexo do Alemão, conversava animadamente com o sargento Almeida, enquanto Lucas Vasconcelos mostrava algo em seu celular para Jorge, o professor da Rocinha. O desembargador Paulo Oliveira abriu a cerimônia com um discurso emocionado. Há um ano vivemos um momento de tensão que poderia ter terminado em mais um caso de conflito e ressentimento. Em vez disso, escolhemos transformá-lo em uma oportunidade de mudança. Uma série de apresentações se seguiu, mostrando os resultados concretos do programa. Redução significativa nas reclamações sobre abordagens policiais, aumento na resolução de casos, graças à maior cooperação da comunidade, e uma mudança mensurável na percepção pública da polícia. Mas foram os depoimentos pessoais que realmente tocaram os presentes. Um jovem estudante de medicina relatou como sua relação com a polícia mudou após participar das oficinas do programa. Uma policial veterana admitiu, emocionada, como o treinamento a ajudou a reconhecer e superar preconceitos que nem sabia que tinha. O momento mais impactante veio quando Helena subiu ao palco. Em vez de apresentar estatísticas ou falar sobre conquistas institucionais, ela compartilhou sua jornada pessoal de transformação. Há um ano eu acreditava que ser uma boa policial significava seguir regras sem questionar, começou ela. Hoje entendo que nossa maior responsabilidade é construir pontes de entendimento e respeito mútuo. Durante sua fala, Helena notou um rosto familiar na plateia. Rafael Carvalho, o empresário da startup que havia sido abordado meses antes no Shopping Leblon. Ele sorriu e acenou discretamente. Um gesto que simbolizava perfeitamente a transformação nas relações entre polícia e sociedade. O evento culminou com o anúncio de uma nova fase do programa, sua implementação como disciplina obrigatória na formação de novos policiais em todo o estado do Rio de Janeiro. Era a institucionalização definitiva de uma mudança que começara com um erro individual. Após a cerimônia, enquanto os convidados se dispersavam pelo foyer do Teatro Municipal, Helena encontrou um momento de quietude no balcão principal, observando a Cinelândia iluminada pela noite carioca. "Sabe o que mais me orgulha?", disse o desembargador Oliveira, aproximando-se silenciosamente. "Ver como um momento de conflito pode se transformar em algo tão maior que nós mesmos." Helena sorriu, lembrando-se de todas as etapas dessa jornada, os medos iniciais, as resistências, as pequenas vitórias diárias que se acumularam em uma mudança profunda e duradoura. "O trabalho ainda não acabou", respondeu ela, observando os grupos diversos que ainda conversavam animadamente no saguão. "Na verdade, acho que está apenas começando." 1 ano e meio após o incidente inicial, Helena atravessava os corredores da Academia de Polícia Civil do Rio de Janeiro, agora como professora do curso de formação. As paredes, antes decoradas apenas com fotos de formaturas antigas, agora exibiam cartazes sobre diversidade, respeito e policiamento comunitário. "Bom dia, turma", cumprimentou ela, entrando em uma sala repleta de futuros policiais. Era a primeira vez que o programa se tornava parte oficial do currículo básico de formação. Uma conquista que ainda parecia surreal. Entre os alunos estava Mariana Rocha, filha de Dona Zuleide, do Complexo do Alemão. Sua presença ali simbolizava uma das maiores vitórias do programa. A aproximação entre comunidade e força policial, não apenas no dia a dia, mas também na própria composição do corpo policial. "Hoje vamos falar sobre algo fundamental", começou Helena. "Como transformar um momento de tensão em uma oportunidade de conexão humana." A aula foi interrompida por uma visita surpresa. O desembargador Paulo Oliveira,
acompanhado por uma equipe de documentaristas da TV Globo. Estavam produzindo uma série especial sobre transformações sociais no Rio de Janeiro e o programa havia se tornado um dos casos de maior sucesso. "Continuem normalmente", pediu o desembargador, sentando-se discretamente no fundo da sala. Mas Helena notou o brilho de orgulho em seus olhos quando Mariana levantou a mão para compartilhar sua perspectiva única, a de alguém que cresceu temendo a polícia e agora se preparava para se tornar uma agente de mudança. Durante o intervalo, Amanda apareceu com notícias empolgantes. Outras capitais não apenas haviam adotado o programa, mas estavam reportando resultados similares aos do Rio. São Paulo havia registrado uma redução de 45% nas reclamações sobre abordagens policiais em áreas onde o programa fora implementado. "É como uma onda de transformação", comentou Amanda, mostrando os relatórios em seu tablet. "Cada vez que uma nova cidade adota o programa, surgem adaptações locais que o tornam ainda mais rico." Helena sorriu, lembrando-se de suas primeiras dúvidas e medos. O programa havia se tornado algo muito maior do que ela jamais imaginara, mas mantinha sua essência, a crença na possibilidade de transformação através do diálogo e do respeito mútuo. Após a aula, enquanto organizava seus materiais, Helena recebeu uma visita inesperada. Era Carlos Eduardo Monteiro, o empresário do incidente no Fashion Mall, acompanhado de seu filho adolescente. "Meu filho está pensando em prestar concurso para a polícia", explicou ele, visivelmente emocionado. "Depois daquele dia, comecei a falar em casa sobre como a polícia estava mudando. Acho que plantei uma semente sem querer." O jovem, tímido, mas determinado, explicou que queria fazer parte dessa nova geração de policiais, uma geração que entendia que autoridade e empatia não eram conceitos excludentes. No final daquela tarde, Helena participou de uma reunião virtual com coordenadores do programa em diferentes estados. Cada um compartilhou histórias de transformação em suas regiões. Em Salvador, um grupo de policiais havia criado um projeto de música com jovens da periferia. Em Belo Horizonte, uma delegacia havia se transformado em centro cultural nos fins de semana. "O mais interessante", observou a professora Luísa, que agora coordenava a expansão nacional do programa, "é como cada lugar encontra sua própria forma de construir pontes entre polícia e comunidade." Voltando para casa pela orla de Copacabana, Helena parou para observar o pôr do sol. Um grupo de crianças jogava futebol na areia, e entre elas estava um menino usando uma camiseta com os dizeres "Quero ser policial." Há alguns anos essa cena seria improvável em muitas comunidades do Rio. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de Mariana Rocha compartilhando uma foto. Ela e sua mãe, Dona Zuleide, haviam organizado um café da manhã na Associação de Moradores do Complexo do Alemão, reunindo policiais e moradores para um bate-papo informal. "A mudança acontece no dia a dia", pensou Helena, guardando o celular com um sorriso. Um café, uma conversa, um olhar de reconhecimento por vez. Na manhã do segundo aniversário do programa, Helena acordou cedo e foi até a praia do Arpoador. Era seu ritual particular antes de dias importantes: observar o nascer do sol, renovar as energias, relembrar o caminho percorrido. O dia seria especial. A primeira turma de policiais formada integralmente sob a nova metodologia estava se formando. Entre os formandos, Mariana Rocha seria a oradora da turma, uma escolha que simbolizava perfeitamente a transformação pela qual a polícia carioca havia passado. O Teatro Municipal estava ainda mais lotado que no ano anterior. Famílias inteiras ocupavam as cadeiras, orgulhosas de seus formandos. Nas primeiras fileiras, Helena identificou rostos familiares: Dona Zuleide, o Sargento Almeida, Lucas Vasconcelos, Jorge da Rocinha, pessoas que, de diferentes maneiras, haviam contribuído para essa transformação. O desembargador Paulo Oliveira, agora ministro do Supremo Tribunal Federal, havia feito questão de voltar ao Rio para a cerimônia. Seu discurso de abertura emocionou a todos. Há 2 anos, um incidente que poderia ter terminado em amargura se transformou em uma revolução silenciosa. Hoje, não celebramos apenas a formatura de novos policiais. Celebramos o nascimento de uma nova era na segurança pública brasileira.
Quando Mariana subiu ao palco para seu discurso, o silêncio foi absoluto. Vestindo seu uniforme de formatura, ela representava uma ponte viva entre dois mundos que antes pareciam irreconciliáveis. Cresci em uma comunidade onde a chegada da polícia significava medo, começou ela. Hoje me torno policial para mostrar que pode ser diferente, que autoridade e humanidade podem e devem caminhar juntas. Helena, sentada ao lado de Amanda na primeira fila, sentia seu coração transbordar de emoção. Lembrou-se de seu próprio primeiro dia na polícia, de como acreditava que seguir protocolos rigidamente era suficiente. Como estava enganada e como estava grata por ter aprendido essa lição. Após a cerimônia oficial, uma surpresa aguardava todos os presentes. A escola de samba Mangueira havia preparado uma apresentação especial. O samba enredo, composto especialmente para a ocasião, celebrava a união entre polícia e comunidade. Durante a festa, Helena circulava entre os grupos, observando as interações naturais entre pessoas que, há 2 anos, dificilmente dividiriam o mesmo espaço. Policiais veteranos conversavam animadamente com lideranças comunitárias, planejando novos projetos em conjunto. "Sabe o que mais me impressiona?", comentou Amanda, aproximando-se com 2 taças de champanhe. "Como algo que começou tão pequeno pôde crescer tanto." Helena sorriu, aceitando a taça. "É como aquela história do beija-flor tentando apagar o incêndio na floresta. Cada gota conta." O programa agora era referência internacional em policiamento comunitário. Delegações de diversos países visitavam o Rio regularmente para entender a metodologia. Mas o verdadeiro sucesso estava nas pequenas vitórias diárias, nas abordagens respeitosas, nos sorrisos trocados nas ruas, na confiança reconstruída. Ao final da noite, Helena subiu novamente ao palco para um último discurso. Olhando para a plateia diversa e unida, sentiu que finalmente encontrava as palavras certas. "Há 2 anos, cometi um erro que poderia ter destruído minha carreira. Em vez disso, esse erro se transformou em uma lição que mudou não apenas minha vida, mas a vida de muitos. Aprendi que nossa maior força não está nos protocolos que seguimos, mas na humanidade que compartilhamos. Cada um de vocês", continuou ela, olhando para os novos policiais, "carrega agora a responsabilidade de manter viva essa transformação. Não será sempre fácil. Haverá dias difíceis, momentos de dúvida. Mas lembrem-se sempre, cada encontro é uma oportunidade de construir pontes. Cada interação é uma chance de fazer diferença." As palavras de Helena ecoaram pelo teatro histórico, carregando consigo a promessa de um futuro diferente. Um futuro onde polícia e comunidade não são forças opostas, mas parceiras na construção de uma sociedade mais justa e segura. Enquanto as últimas notas do samba da Mangueira se despediam na noite carioca, Helena tinha certeza. Aquele não era um final, mas um novo começo. A verdadeira mudança, afinal, é um processo contínuo, alimentado diariamente por pequenos gestos de coragem, empatia e esperança.